Muito bem, iniciando aqui o nosso trabalho de hoje, o livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do nosso Divaldo, capítulo 2, o Sanatório Esperança. Bom, no capítulo inicial, que falava sobre erro e punição, o Filomeno ele primeiro trouxe para nós uma apresentação, né, de que ele analisaria essa questão do erro, do castigo, da punição, a partir do nosso entendimento, fazendo uma conexão com a ideia de justiça. A justiça para nós ela é ainda trazida como uma instituição de castigo. E aqui para nós agora nós aprendemos a necessidade da justiça como um elemento reeducativo, um elemento de reconstrução. Foi abordado para nós sobre as fragilidades que todos nós trazemos, mas em especial aqui focando nos espíritas, já que esse Sanatório Esperança, que foi fundado pelo nosso querido Eurípides Barçanufo, que ele é um espírito, né, que tem uma história bastante importante aqui no espiritismo do Brasil. Ele é da cidade de Sacramento, lá em Minas Gerais, e ele então, sendo um grande trabalhador da doutrina, após a desencarnação, continuava atuante e presente dentro desse campo do espiritismo, e ele então, sensibilizado com as quedas e dificuldades de tantos espíritas, ele então, ali por volta da década de 1930, 1940, ele fundou então o Sanatório Esperança, uma instituição de saúde especialmente dedicada para o acolhimento de muitos espíritas que falharam, principalmente sendo vítimas de obsessão. Então eram, por exemplo, espíritos que reencarnavam com a tarefa mediúnica, com a tarefa de divulgação, com a tarefa de trabalhos assistenciais, com a tarefa de divulgação através da escrita, escritores espíritas. Todos eles então acabaram se desviando desse propósito. E nesse hospital, então, Sanatório Esperança, ele classificava como sendo um hospital-escola, porque muitos médiuns que viriam a reencarnar, espíritos que traziam a missão de reencarnar e atuar no campo da mediunidade, estariam também estagiando nesse hospital, exatamente aprendendo com aqueles internos. Então, espíritas que falharam no seu compromisso estavam internados, e esses espíritos que seriam então trabalhadores espíritas no futuro estavam ali analisando e aprendendo, né, com os erros dos companheiros. Então era o que acontecia nesse hospital. Bom dia, André. Filomeno de Miranda, então, atento a essa questão, né, do erro e da punição, que era um tema tão instigante para todos eles, acabou, né, participando de uma reunião desenvolvida ali nos jardins do Hospital Esperança, do Sanatório Esperança, ouvindo ali uma palestra, uma pequena palestra, né, do Dr. Bezerra de Menezes, que falava sobre a natureza dos erros, a importância da regeneração, os erros individuais que cada um traz ali em si, pelas próprias tendências e valores ainda não desenvolvidos. Falava para nós sobre a influência do meio que os indivíduos sofriam, da família, da sociedade, de um modo geral, que também contribuíam para essas quedas, e ao mesmo tempo também falava sobre um terceiro elemento, que era o elemento da obsessão, aqueles espíritos que vinham atuando, né, que vinham para atuar no meio espírita como um compromisso de regeneração, mas que também traziam débitos que os vinculavam de alguma forma a espíritos que sofreram pelas suas ações equivocadas no passado e que aí buscavam vinganças. Então as tendências pessoais, a influência do meio e mais os processos obsessivos. E aí então o Dr. Bezerra falava para nós aqui, né, concluindo essa palestra que ele fazia com todos, dizendo: cuidemo-nos todos nós de nos preservar do mal, suplicando o divino socorro, conforme propôs o incomparável mestre na sua oração dominical, buscando-lhe o amparo e a inspiração, a fim de podermos transitar com equilíbrio pelos difíceis caminhos da ascensão espiritual. Silenciou o bondoso amigo, deixando-nos material expressivo para a reflexão. Despedindo-se momentaneamente, prometeu dar prosseguimento ao tema fascinante, que é a obsessão
nesse aspecto quase desconhecida. E aí então nós colocamos como aspecto desconhecido aqui do nosso mundo, porque nós vivemos em função daquilo que os nossos sentidos percebem. É aquilo que eu vejo, é aquilo que eu ouço, é aquilo que eu sinto, sem me dar conta das influências sutis que acontecem, das influências do plano espiritual sobre o plano físico. Então acreditamos que as nossas decisões são decisões absolutamente autônomas, absolutamente pessoais, sem se dar conta do intercâmbio que existe entre as duas dimensões. Né? Fica firme aí, André, força na peruca. Então, muito bem, vamos lá. Sanatório Esperança. Vamos então aqui acompanhar o que o Filomeno vai trazer para nós a respeito dessa instituição, os detalhes para a nossa compreensão. Lembrando sempre que esse livro ele é dedicado ao estudo das dificuldades enfrentadas por aqueles que, quando encarnados, atuavam dentro da seara espírita. Então, é um livro que nos chama a atenção de uma forma significativa pelo fato de todos nós também estarmos trilhando, né, sob a luz da doutrina espírita. Então vamos lá acompanhar aqui as histórias, os relatos que ele vai trazer para nós. Terminado o colóquio com o venerável benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, continuamos entretecendo comentários sobre o assunto ventilado, quando senti interesse de aprofundar conhecimentos a respeito do Sanatório Esperança, onde anteriormente tivera a oportunidade de realizar estudos sobre a obsessão, bem como experienciar outras atividades espirituais. Embora informado da finalidade do admirável nosocômio, desconhecia detalhes da sua função. Apresentando-se própria ocasião, em face da presença em nosso grupo de um de seus atuais diretores, o Dr. Inácio Ferreira, que fora na terra eminente médico uberabense, interroguei ao amigo gentil sobre a história daquele santuário dedicado à saúde mental, e ele bondosamente respondeu. Lembrando, né, que o Dr. Inácio Ferreira ele é um espírito bastante atuante também nas psicografias, através do médium... Qual é o nome dele? Eu esqueci. Só um instantinho aqui. Olha só, me esqueci o nome dele. Carlos Bacelli, lembrei aqui. Então, desculpem aí o esquecimento. Então, o Dr. Inácio Ferreira, bastante atuante através da psicografia, psicofonia do Carlos Bacelli. Né? Então, ele é um espírito já conhecido também do seu trabalho de divulgação, né, da doutrina e também, principalmente, das ações que acontecem no plano espiritual. Então, o Dr. Inácio responde: quando ainda reencarnado, Eurípides Barçanufo foi portador de verdadeiro mediunato, porquanto conduziu as faculdades mediúnicas de que era instrumento, dentro dos postulados enobrecedores da caridade e do amor, em uma vivência aureolada de exemplos de renúncia e de abnegação, havendo sido também educador emérito. A gente vai lembrar que o Eurípides ele tinha fundado uma escola lá em Sacramento, uma escola com um currículo bastante bem diferente daquela grade tradicional, trazendo ali uma visão, né, da ciência, do conhecimento, e ao mesmo tempo também pelo fato de ser portador da mediunidade. A gente tem dos fenômenos mais conhecidos de Eurípides, né, é a parte de bilocação, onde uma das histórias que são contadas, ele então, dando aula, ele acabou dando aquela pausa ali no momento em que ele fazia a sua aula, e em desdobramento ele acabou seguindo para outras experiências, né, através do espírito. Deixa eu ver aqui rapidamente, deixa eu pegar só a biografia dele, que eu acabei me esquecendo, me perdoem aqui que eu vim de uma forma meio corrida e eu não me preparei aqui devidamente, mas vamos conhecer um pouquinho da história de Eurípides. Então, peguei aqui no site da FEB
nessa parte de biografia. Então vamos lá, para a gente conhecer antes de continuarmos aqui para falar do hospital propriamente dito, né? Nasceu Eurípides Barçanufo na cidade de Sacramento, Minas Gerais, a 1º de maio de 1880, e aí faleceu em 1º de novembro de 1918. Eu estava com outras demandas aqui correndo, Andréia, e li rapidamente assim, não me preparei, então, mas agora a gente vai recuperando o tempo perdido, não tem problema não. Muito bem, então ele de 1880 a 1918, olha só, né, ele tinha aqui apenas 38 anos de idade. Foram seus pais Hermógenes Ernesto de Araújo e Dona Jerônima Pereira de Almeida, ambos a princípio pobres de haveres materiais, mas ricos de virtudes cristãs, as quais enchiam o lar honrado de alegria e paz. Logo que pôde manifestar os nobres sentimentos de que era dotado, revelou-se um menino admirável pela sua inteligência precoce, pela sua dedicação ao trabalho e ao estudo. A sua juventude não decorreu despreocupada, como só ia acontecer com aqueles que são bafejados pela fortuna. Muito jovem ainda, teve de enfrentar as vicissitudes do lar, promovendo os meios de auxiliá-lo. Cresceu e viveu sempre ao lado de seus progenitores, para os quais foi um verdadeiro arrimo. Trabalhador e dócil, cursou as aulas do Colégio Miranda, estabelecimento de ensino dirigido pelo hábil educador João Derville de Miranda. Na madrugada da vida, mostrava a grande propensão para seguir a carreira das letras. Quando estudante, auxiliava os professores, lecionando com os seus condiscípulos, e tal era a sua queda para o magistério que se tornou o professor para os seus próprios irmãos. Cumpria religiosamente os seus deveres colegiais e gozava em geral estima de todos os colegas. O seu irrepreensível comportamento e a sua extrema dedicação aos livros, o seu inquebrantável respeito e amor aos mestres, sua norma de proceder, tudo isso lhe assegurou uma posição de relevo entre os colegas, em cuja classe o seu nome era acatado e respeitado. Os mestres, por sua vez, não escondiam a admiração que tinham pelo talento e pelo caráter reto do jovem estudante. Querendo tudo saber, Barçanufo conseguiu em poucos anos uma sólida e primorosa cultura. Do colégio passou ao escritório comercial do seu pai, onde trabalhou como guarda-livros. O guarda-livros era o contador da época, né? Em janeiro de 1902, com seus antigos professores, Dr. João Gomes Vieira de Melo, Inácio Martins de Melo, e com seu colega José Martins Borges, secundado por outros elementos, fundou o Liceu Sacramentano, Instituto de Ensino Primário e Secundário, onde exerceu a cátedra por 5 anos seguidos, com raro brilhantismo, lecionando, quando se fazia necessário, todas as matérias do curso. Concomitantemente com a fundação do referido liceu, surgiu a público a Gazeta de Sacramento, hebdomadário que saía aos domingos e que foi por ele regido durante 2 anos. Né? Hebdomadário é um trabalho semanal, então era um jornal que saía sempre aos domingos. Nessa folha, Barçanufo fez sua estreia como jornalista, escrevendo artigos sobre economia, política, direito público, métodos educacionais, literatura, filosofia, etc. Colaborou igualmente de modo fecundo e brilhante em diversos outros jornais. Graças à sua inteligência privilegiada e ao seu próprio esforço, chegou a possuir tal cultura que os seus biógrafos a consideram verdadeiramente assombrosa. Tinha profundos e largos conhecimentos de medicina e direito. Dissertava sobre astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais, literatura, com a mais extraordinária segurança, sem possuir nenhum diploma de escola superior. As suas árduas tarefas no magistério, na imprensa e na tribuna,
a alieneza em seu coração, sempre pronto a socorrer os necessitados, a sua palavra amiga e conselheira, a probidade de seu caráter, tudo isso o fez o ídolo de seus conterrâneos. Esses, desejosos de o terem no cenário da política local, elegeram-no vereador, cargo de que, no dizer de ilustre biógrafo, se aproveitara para dotar a terra natal do que ali existe de melhor em matéria de legislação. Pelo espaço de 6 anos exerceu o mandato de vereador, dotando a municipalidade de Sacramento com força, luz, bondes elétricos, água encanada, cemitério público, tanto para esta como para a povoação de Conquista. Mas a política não era o clima a que ele aspirava. Depois de prestar-lhe serviços, dela se afastou espontaneamente, recebendo da opinião pública provas inequívocas de carinho e estima. Por essa ocasião, o nosso biografado era fervoroso católico, presidente da Conferência de São Vicente de Paulo. Espírito livre, talhado para os grandes surtos da espiritualidade, era fatal o abandono futuro da religião que recebera do berço. Então a gente lembra que o Eurípides ele era católico, né? Assim como o Dr. Bezerra de Menezes, assim como Chico no seu início, o próprio Divaldo, dentre outros, né? Que era exatamente ali, né, naquela época, o Espiritismo ele é uma doutrina que ainda procurava ganhar espaço e estava especialmente concentrada em grupos mais elitizados, especialmente aqui no Brasil. É assim que certo dia, tendo conhecimento de espantosas curas realizadas no campo do Espiritismo, resolveu saber o que de verdade havia nesses relatos. Como seus parentes de Santa Maria pregavam e praticavam o Espiritismo, no Centro Espírita Fé e Amor, bastante conhecido naquele povoado e um dos mais antigos naquela região, Barçanufo para ali rumou, no propósito de pessoalmente investigar os fatos. Observando em várias sessões fenômenos de tipologia, comunicações de alta expressão filosófica, curas maravilhosas, estudou-o cuidadosamente e, de volta à sua terra natal, trouxe consigo as obras kardecianas que o levaram, afinal, em 1905, a converter-se ao Espiritismo. Deste se tornou, desde então, o maior propagandista naquela região mineira, especialmente pelo exemplo. A obra que Eurípides erigiu, com sacrifício e abnegação, em honra do Espiritismo em Sacramento, e um desses monumentos grandiosos e imperecíveis que atestam a sua fortaleza moral e pujança de fé luminosa. Durante 12 anos e 7 meses, foi presidente do Grupo Espírita Esperança e Caridade, por ele fundado. Como dependência desse grupo, surgiu em 2 de abril de 1907 o magnífico e grande Colégio Allan Kardec, cuja matrícula chegou a cerca de 200 alunos. Este importante estabelecimento funcionou sob a sua competente direção durante todo o tempo que viveu aqui na Terra, deixando-o apenas 8 dias antes de desencarnar. Milhares de pobres e órfãos de ambos os sexos ali receberam gratuitamente a instrução intelectual e moral, obra esta continuada pelos irmãos do saudoso Eurípides. Todas as quartas-feiras pregava o Evangelho de Jesus aos alunos do colégio, incentivando-os em termos simples ao amor e à caridade. Com grande brilhantismo, Barçanufo se desempenhou do cargo de representar o professorado e a instrução pública por ocasião dos festejos solenizadores da restauração da comarca de Sacramento. Discorrendo com muita facilidade sobre diferentes assuntos filosóficos e religiosos, nunca deixou de responder do alto da tribuna às diabrites proferidas contra o Espiritismo, tendo-se-lhe oferecido a oportunidade de debater a doutrina espírita na praça pública com o famoso pregador católico Padre Feliciano Zaghi. Num coreto em frente à matriz de Sacramento, diante de uma assistência de mais de 2.000 pessoas, ocorreu a polêmica entre Eurípides e Padre encomendado.
e o padre encomendado. Tal foi a superioridade de Eurípides sobre o seu contender, que o povo o carregou em triunfo pelas ruas de Sacramento. Os próprios padres do lugar, Pedro Santa Cruz e Julião Nunes, que assistiram ao debate, deram parabéns a Barçanufo. Sustentou também pelo jornal A Alavanca brilhante polêmica religiosa defendendo com galhardia a tese Deus não é Jesus, Jesus não é Deus. Nessas suas calorosas polêmicas, das quais sempre saiu vitorioso, jamais se lhe passou no íntimo o menor lampejo de vaidade, jamais guardou qualquer resquício de mágoa, jamais desceu ao terreno ingrato das retaliações pessoais, tratando todos os seus contendores com a máxima elegância possível e não menor amor cristão. Eurípides Barçanufo era dotado de diversas faculdades mediúnicas desenvolvidas, sendo médium curador, receitista, auditivo, vidente, intuitivo, falante e psicógrafo. Era com muita facilidade que ele se desdobrava de um lugar para outro e dava a topografia exata das localidades por onde o seu espírito passava. Foi o refúgio para todos os aflitos e abandonados da sorte. Centenas de desenganados pela ciência da terra encontraram em Sacramento lenitivo para os seus males. Com o auxílio dos espíritos superiores, entre eles Bezerra de Menezes, o nosso Barçanufo curava quase todas as enfermidades. Inúmeros obsidiados que eram trazidos de diversas localidades dos estados vizinhos, dali saíam inteiramente sãos. A cidade de Sacramento, pequena e despovoada, desenvolveu-se com essa romaria e chegou a possuir muitos hotéis e mais de 20 pensões. Uberaba foi muito parecido, que a gente lembra dos trabalhos do Chico também. Homem que não temia difundir as verdades que professava, foi a encarnação do verdadeiro espírita. Fiel discípulo de Jesus, era o console e o amparo de todos aqueles que o procuravam, e a todos dispensava indistintamente o mesmo acolhimento, o mesmo amor. Não consta que houvesse deixado inimigos pessoais. Nas suas horas de folga, poucas e verdade, safa ele para os arrebaldes da cidade, a curar doentes de maleita, opilação, caqueixas e outros males, ao mesmo tempo em que ia pregando a boa doutrina do amor ao próximo. Então, assim, nas suas poucas horas, nas suas horas de folga, poucas é verdade, saía ele, é que tem erro de grafia aqui, eu me confundi, saía ele para os arrebaldes da cidade. Então ele trazia aqui, esses nomes eram bem interessantes: maleita, que era malária, opilação, caqueixas e outros males, nomes bem antigos aqui das doenças da época, ao mesmo tempo que ia pregando a boa doutrina do amor ao próximo. Em razão de tudo isso, ele gozava de grande popularidade em sua terra natal e até mesmo em todo o estado de Minas. Ainda hoje, apesar de uma existência terrena de apenas 38 anos, Barçanufo continua a ser relembrado e abençoado naquela região, onde deixou traços indeléveis de sua brilhante passagem. Obteve durante 15 anos uma farmácia para aliviar as dores e minorar o sofrimento de seus semelhantes, e convém salientar que os pobres ali não pagavam o aviamento das receitas. Em abril de 1917, chegou a Sacramento de Igarapava o coronel Azarias Arantes, acometido de grave enfermidade, a qual foi radicalmente curada pelo espírito de Bezerra de Menezes, servindo de médium Barçanufo. A retumbância dessa cura levou algumas pessoas interessadas no combate ao espiritismo a moverem contra o médium um indecoroso processo penal por exercício ilegal da medicina. Esse processo acabou por ser arquivado e consequentemente prescrito, porque juiz algum quis pronunciar o caridoso Barçanufo. Foi com grande delírio e entusiasmo que o povo de Sacramento realizou o enterro simulado desse processo na noite de 9 de maio de 1918.
trabalhador esforçado, foi um dos maiores espíritas do estado de Minas. No dia 1º de novembro de 1918, falecia em sua cidade natal, vítima da pandemia da gripe. Olha só, aquela gripe, chamada popularmente de gripe espanhola, né? A última grande pandemia que nós vivemos antes do Covid-19. O povo em peso, chorando, acompanhou os despojos mortais ao cemitério. Cognominado o apóstolo do Triângulo Mineiro, sobre ele assim se extremou a lavoura e comércio de Uberaba. Lavoura e Comércio, né, o nome do jornal, foi o apóstolo do bem. Ao seu lado nenhuma lágrima ficou sem consolo e sem bálsamo, dor nenhuma. O Borá, folha que se publicava em Sacramento, deu em o seu número de 17 de novembro de 1918 excelente nota sobre a personalidade do respeitável e benemérito sacramentano. Em 1929, 1º de maio, os espíritas de Sacramento faziam inaugurar, no jardim do Colégio Allan Kardec, uma erma em memória do grande benfeitor Eurípides Barçanufo, tendo o juiz de direito da comarca de Sacramento, Dr. Francisco Cândido da Gama Júnior, proferido na ocasião como orador oficial da festa, um belo e emocionante discurso. Sob um pedestal de granito, cor-de-rosa, repousava o busto em bronze do saudoso companheiro, de autoria do escultor italiano professor Armando Zago. Inscrita em letras de bronze, lia-se a seguinte frase: a Eurípides Barçanufo, homenagem da família espírita. Muitos ex-alunos do Colégio Allan Kardec compareceram com ilustres espíritas de outros estados, àquela festa de coração, destacando em vibrantes e sentidas orações a personalidade valorosa do homenageado. Então aqui, né, a fonte desse texto, Grandes Espíritas do Brasil, de Zeus Van Tuyl, lá pela editora FEB. Então esse foi Eurípides Barçanufo, e que agora, né, olha só, ele desencarnou em 1918. Em 1930, 1940, ele funda um hospital. Depois de praticamente 12, 15 anos de estada no plano espiritual, né? Muitos de nós demoraremos ali 20 anos para se adaptar ao plano espiritual. E ele, no plano espiritual, em 15 anos já fundava um hospital, preocupado, né, com os espíritas que infelizmente falhavam nas suas missões. Então esse foi Eurípides Barçanufo. Bom dia, embaixador. Então aqui, seguindo mais uma vez, né, só para a gente voltar aqui aonde eu tinha parado. Então aqui diz o Dr. Inácio Ferreira: quando ainda reencarnado, Eurípides Barçanufo foi portador de verdadeiro mediunato, porquanto conduziu as faculdades mediúnicas de que era instrumento dentro dos postulados enobrecedores da caridade e do amor, em uma vivência aureolada de exemplos de renúncia e de abnegação, havendo sido também educador emérito. Então nós conhecemos aqui um pouco da história de Eurípides. Em razão dessas suas admiráveis faculdades, dedicou-se a atender os portadores de alienação mental, psiquiátrica e obsessiva, erguendo um hospital na cidade em que nascera para socorrê-los. Conseguiu naquele tempo resultados incomuns, favorecendo os enfermos com a reconquista do equilíbrio. Não obstante a terapêutica acadêmica vigente e que ele não podia aplicar, por não ser habilitado a exercer a medicina nessa área, era a sua própria força moral que lograva o maior número de recuperações, em face da bondade que expressava em relação aos pacientes desencarnados, assim como a misericórdia de que se utilizava para atender os padecentes dos graves transtornos psíquicos. Ser interexistente, viveu como apóstolo da caridade, possuindo extraordinários potenciais curadores e especial acuidade como receitista espiritual, dedicado ao socorro dos menos felizes. Nunca se negou a socorrer quem quer que fosse, mesmo aqueles que o perseguiam de forma inclemente, e que a enfermarem,
ao enfermarem, não encontrando recursos hábeis para o reequilíbrio, buscavam-no dele recebendo concurso superior para o prosseguimento da jornada evolutiva. Então aqui eles perseguiam Eurípides, naquele debate filosófico-religioso ou naquele embate filosófico-religioso, mas quando eles adoeciam, era exatamente as curas através de Eurípides que eles buscavam. Bem interessante. Desencarnando jovem, vitimado pela epidemia da gripe espanhola, que assolou o mundo, prosseguiu como missionário de Jesus, amparando milhares de vidas que se lhe vincularam, especialmente na região por onde deambulara na recente existência encerrada. Pois é, do contrário, André? O pessoal acaba sendo bastante vingativo, Vamos lá. O seu nome tornou-se bandeira de esperança, e com um grupo de cooperadores devotados ao bem, alargou o campo de trabalho socorrista, ampliando as áreas de atendimento sob a inspiração do psicoterapeuta por excelência. Fala de Jesus aqui, Sinceramente comovido ante a evocação dos atos de caridade do eminente espírito, prosseguiu serenamente narrando. Não se limitando a socorrer exclusivamente os viandantes do carro físico, acompanhou também, após a desencarnação, muitos daqueles que lhe receberam o concurso, neles constatando o estado deplorável em que retornavam à pátria, vencidos por perseguidores cruéis que os obsidiavam, ou vitimados por ideoplastias terríveis derivadas dos atos a que se entregavam, enlouquecendo de vergonha, de dor e de desespero após o portal do túmulo. Formando verdadeiras legiões de alienados mentais que se agrediam uns aos outros, chafurdando em paisagens de sombra e angústia, constituída por abismos de sofrimentos insuportáveis, condoeu-se particularmente por identificar que muitos deles haviam recebido o patrimônio da mediunidade iluminada pelas lições libertadoras do Espiritismo, mas preferiram enveredar pelos dédalos da irresponsabilidade, utilizando-se da superior concessão para o deleite de si mesmos e das paixões mais vis que passaram a cultivar. Outros tantos corromperam a palavra iluminativa de que se fizeram instrumentos, utilizando-se para atender aos interesses escusos ou negociar favores. Só um instantinho. Favores terrestres com desprezo pela oportunidade de edificação de muitas vidas que lhes aguardavam o contributo. Diversos mercadejavam os dons espirituais, tombando sob o vampirismo propiciado por verdugos do passado, que se compraziam em empurrá-los para mais graves despaupérios, comprometendo-lhes a reencarnação. Então aqui um resumo do que ele faz. Médiuns, divulgadores, aqueles que comercializavam esses dons, acabavam sendo vítimas de obsessores com quem estavam vinculados no passado, fazendo com que exatamente por causa desses desvios se afundassem ainda mais e agravassem suas condições. Diante da massa imensa de desesperados que haviam conhecido as diretrizes para a felicidade, mediante o serviço dignificante e restaurador dos ensinamentos de Jesus, mas que preferiram os jogos doentios dos prazeres exorbitantes, o missionário compadecido buscou o apoio dos benfeitores de mais alto para que conduzissem a Jesus uma sua proposta, caracterizada pelo interesse de edificação de um nosocômio espiritual, especializado em loucura, para aqueles que em desequilíbrio apresentassem após a morte do corpo físico, que também serviria de escola viva, como igualmente de laboratório para a preparação de suas reencarnações futuras em estado menos doloroso e com possibilidades mais seguras de recuperação. Então aqui o trabalho dele, percebendo essa quantidade de médiuns principalmente, que acabavam caindo
né, nas teias, né, da própria invigilância, Eurípides então solicitou, né, permissão do mais alto para que fosse então construído, né, foi organizado essa instituição para acolhimento e preparação para a reencarnação futura desses irmãos falidos, né? A Andréa colocou, né, os mensageiros nos orienta também sobre isso. Então nós espíritas não podemos dizer que não sabíamos, né? Pois é, né? O livro Os Mensageiros, ele fala exatamente daqueles que eram divulgadores, né? Que acabavam vindo aqui para o mundo material e acabavam também falindo, né? Pela invigilância, né? Pelas tendências que ainda prevaleciam. Então aí virou filme, né? Para quem quiser, e não deixe de assistir quem não assistiu ainda. Ótimos depoimentos de quem viu, né, André? Após deferido seu requerimento de beneficência, suplicou ao nobre espírito Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, né, que na terra o houvera auxiliado, e inspirado no magistério abraçado, que se tornasse o intermediário das futuras necessidades da instituição em surgimento, com o médico divino a quem suplicava bênçãos em favor da obra. Então olha só, né? Então simplesmente Santo Agostinho seria ali aquele porta-voz das necessidades da instituição junto a Jesus, né? Havendo o sábio cristão, autor das Confissões e de outros memoráveis trabalhos, aquecido em intermediar os apelos do trabalhador do bem com o Senhor Jesus, foi permitida a edificação do refúgio e abrigo especial para os doentes da alma, que se encontrassem sob tormentosas alucinações nos antros escusos da erraticidade inferior. Então aqui, quando ele faz essa referência a Santo Agostinho, então ele diz assim, né, havendo o sábio cristão, autor das Confissões, né, que tem um livro chamado Confissões de Santo Agostinho. Então ele fala um pouquinho sobre as experiências dele, né, principalmente as experiências de conversão que ele próprio viveu, né, Santo Agostinho. E eu tenho uma experiência interessante que quando eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Herman, né? Dr. Herman, que é ainda, né, um dos dirigentes espirituais lá do Centro Espírita Leão Denis do Rio de Janeiro, aí no Rio. Então eu conversava com ele, né, sobre algumas dúvidas e conflitos naquela época, e isso em 2007, quando eu estive no Rio, e ele então prescreveu para mim, né, como medicamento, exatamente a leitura do Confissões de Santo Agostinho e o Grande Enigma de Leão Denis. Então eu me lembro que no receituário, né, o grande tratamento que eu recebi foi a leitura, né, dessas duas obras. Então, bem marcante para mim. Acabei não lendo Confissões, mas assisti ao filme que falava dela, né, mas o aprendizado foi bastante válido. Seguindo então, vamos lá. O bondoso narrador concedeu-nos uma pausa, né, André colocou aqui antes, né, quero ler, mas como tem mais de 900 páginas, estou esperando, né, ter um surto de necessidade. Né? Pois é, eu apelei para o filme que falava sobre a história dele, né, então tive mais ou menos ali um pequeno resumo do que estava por vir. O bondoso narrador concedeu-nos uma pausa para a apreensão da surpreendente história, logo continuando. Eurípides providenciou a convocação de admiráveis psiquiatras e psicólogos desencarnados que na Terra haviam cuidado das desafiadoras patologias obsessivas e auto-obsessivas, de forma que, preparada a equipe, foram tomados os cuidados próprios para a edificação do sanatório situado nesta área distante do movimento da comunidade espiritual, a fim de que as bênçãos da natureza contribuíssem também com elementos próprios para acalmar as torpes alucinações e ensejar aos pacientes renovação de paz. Aqui vale um comentário sobre essa descrição que ele trouxe para nós aqui, principalmente da instalação desse sanatório, que ele foi então construído no plano espiritual num ambiente isolado dos grandes centros urbanos. E isso tinha uma razão de ser, que é bastante providencial, que era exatamente ali fazer com que a psicosfera que era criada nesses grandes centros, pelas
confusões do dia a dia, pelas perturbações naturais que nós ainda vivemos, e isso acaba, de certa forma, também influenciando no plano espiritual aquelas comunidades mais próximas. A gente viu muito isso lá em Nosso Lar, quando André Luiz comentava, né, que o ambiente da Segunda Guerra Mundial, naquele período em que o hospital, em que André Luiz estava no hospital, ele comentava que a psicosfera do planeta gerava uma turbulência bastante perturbadora sobre os pacientes do hospital. Então aquilo que nós vivemos no planeta acaba, de certa forma, influenciando também no plano espiritual. Por isso, então, eles colocam para nós aqui, né? Foram tomados os cuidados próprios para a edificação do sanatório, situado nesta área distante do movimento da comunidade espiritual, a fim de que as bênçãos da natureza contribuíssem também com elementos próprios para acalmar as torpes alucinações e ensejar aos pacientes renovação e paz. Então, até mesmo no plano espiritual também. Então, né, os grupos no plano espiritual também influenciavam esse mesmo ambiente. Obedecendo a um plano cuidadoso, foram erguidos diversos blocos que deveriam atender a patologias específicas, tais como delírios graves, possessões de longo porte, consciências autopunitivas, desespero por conflitos íntimos, fixações mórbidas, hebetação mental, autismo consequente a arrependimentos tardios, esquizofrenias tenebrosas, obsessões compulsivas, etc. Observem aqui, né, antes da gente continuar, que esses são diagnósticos, vamos dizer assim, que hoje, aqui na nossa medicina terrena, eles não são abordados. Principalmente porque tudo aqui para nós hoje acaba sendo resultado de desordens orgânicas. Então, quando o nosso corpo acaba ficando desequilibrado, surgem comportamentos também desequilibrados. Só que no plano espiritual, o que nós temos aqui são patologias essencialmente da mente, essencialmente da alma. Por isso, então, a gente vê que a diferença entre aquilo que nós encontramos num hospital terreno e aquilo que nós encontramos no hospital do plano espiritual. Cheguei até a comentar com um amigo nesse fim de semana a respeito da legião de psicólogos que existem no plano espiritual, que eles atuam junto aos recém-desencarnados exatamente para fazer esse preparo de adaptação a essa nova realidade, fazendo com que todas as influências do mundo material sejam desvinculadas agora dessa nova realidade no plano espiritual. Então, os temores, medos, conflitos que nós trazemos por causa de uma existência terrena desequilibrada, isso acaba influenciando o espírito. Então, o trabalho dessa psicoterapia espiritual é exatamente fazer com que a mente retome o seu equilíbrio. E é aí que nós encontramos a prática dessa psicologia muito diferente da prática que acontece aqui no mundo material. Enquanto hoje os profissionais, e assim deve ser, eles focam na realidade do momento dos pacientes, no plano espiritual é observada exatamente essa linearidade, conectando passado, presente e preparando para o futuro do espírito, que é entendido e, claro, né, ele é tratado como um ser imortal. Enquanto que aqui no mundo material nós tratamos do momento. E aqueles psicólogos que atuam, digamos assim, nesse campo espiritualista, especialmente a partir das bases espíritas, conseguem entender o espírito reencarnado, embora suas práticas devam seguir, claro, aquele protocolo profissional, tratando do indivíduo naquele momento, mas com uma compreensão da sua imortalidade. Mas, de um modo geral, quando nós falamos de uma psicologia dentro do planeta, onde nós temos ali praticamente as mesmas bases, de estudiosos, de patologias conhecidas e tudo mais, o trabalho ele é focado naquilo que o mundo material oferece. Já no plano espiritual é diferente. Vou ler de novo para você a lista de patologias que ele comenta. Delírios graves, possessões de longo porte, consciências autopunitivas, desespero por conflitos íntimos, fixações mórbidas, hebetação mental, autismo consequente de arrependimentos tardios, esquizofrenias tenebrosas, obsessões compulsivas, etc.
nós não vamos encontrar esse tipo de diagnóstico nos nossos livros terrenos. Exatamente porque aqui se trata a pessoa, no plano espiritual se trata o espírito. Bem interessante a gente fazer essa comparação. E ele segue para nós aqui, vamos lá. A região, amplamente arborizada, absorve o impacto vibratório dos tormentos que se exteriorizam dos conjuntos bem desenhados e das clínicas de repouso para onde são transferidos aqueles que se encontram em processo de recuperação. Hábeis psicoterapeutas movimentam-se no abençoado complexo, auxiliados por devotado corpo de paramédicos, todos habilmente preparados para esse ministério de alta magnitude, demonstrando quanto é forte o liame do dever com amor no atendimento ao desespero e à loucura. Afinal, a vida se expressa com intensidade no corpo e fora dele, sendo que, na sua realidade casual, mais significativas e vigorosas são as energias que compõem o ser, produzindo ressonâncias do futuro organismo somático que vivenciará todas as ações desenvolvidas. Então, é o trabalho que é feito mentalmente para que esse espírito se prepare para uma nova reencarnação, fazendo com que as vibrações dessas energias que ele produz sejam então harmoniosas para o corpo que ele vai habitar, evitando que haja essa dissonância entre aquilo que o espírito precisa e aquilo que o corpo pode oferecer. Então acaba produzindo exatamente aquela repercussão da mente sobre o corpo para que o espírito possa ter aqui uma oportunidade de uma verdadeira regeneração, que é o que ele precisa. Segue aqui o Dr. Inácio Ferreira. Desse modo, os métodos de atendimento aos enfermos espirituais são fundamentados no profundo conhecimento do ser, das suas necessidades, dos fatores que levam ao fracasso os empreendimentos nobilitantes, das injunções penosas provocadas pelo intercâmbio com entidades infelizes e perversas, dos desequilíbrios íntimos por acomodação e aceitação da vulgaridade e do crime. Então a gente vê aqui o tratamento espiritual realmente ali aplicando novas práticas, novas técnicas e terapias para preparar o indivíduo para novas experiências. Muitos companheiros doentes, aqui internados, portadores de outras patologias, foram aquinhoados com a dádiva da constatação da continuidade da vida após o decesso tumular. E não obstante esse conhecimento, quer dizer, embora tivessem um entendimento de que no plano espiritual eles continuavam vivos, ativos, como seres imortais que eram, utilizaram das faculdades mediúnicas para dar vazão aos tormentos pretéritos ainda vivos no inconsciente, que deveriam vencer a qualquer preço. Enquanto o gentil psiquiatra silenciou por breves momentos, pus-me a reflexionar. Sempre me chamam a atenção aqueles irmãos que foram vítimas das expressões sexuais desequilibradas e que não souberam canalizar nobremente as energias reprodutoras, deixando-se consumir pelos vícios hediondos que os perturbaram profundamente. Não poucos deles mantiveram, durante a existência carnal, a ambiguidade de comportamento, apresentando-se externamente de maneira correta, mas vivendo sórdidos conluios mentais com entidades promíscuas, em extravagantes e contínuas perversões a que se entregavam à hora de dormir, dessa forma mantendo comunhão estreita com elas que se haviam degenerado e os atraíam para os redutos mais abjetos, tais quais os lupanares antigos e motéis modernos que lhes servem de habitação. Utilizando-me então daquela breve pausa, interroguei com o interesse de aprender. Aqui são albergados também portadores de distúrbios sexuais que contribuíram para desastrosas condutas na área da mediunidade? Sempre gentil, o caro médico elucidou. Como sabemos, o sexo é santuário da vida,
que não pode ser perturbado sem tormentosas consequências para o seu depositário. Em razão disso, muitos distúrbios de comportamento têm suas matrizes nos mecanismos sexuais íntimos. Os seus aspectos e sinistras vinculações sempre produzem dolorosa compulsão, por vê-los se negarem a despertar para a realidade, enlanguecidos e sofridos nos estados de depauperamento da energia vital, mesmo quando socorridos e amparados. O vício se lhe instala profundamente nos tecidos dedicados do espírito, como necessidades semelhantes aos tormentosos processos da toxicomania e do alcoolismo, que tantos males causam à humanidade terrestre que estagia no corpo físico e fora dele. Estudadas as energias variadas que compõem o complexo espiritual de cada indivíduo, abnegados especialistas em sexologia aqui trabalham, ajudando os que vieram recambiados para esse centro de socorro, utilizando dos recursos próprios e correspondentes, de modo a agirem nas causas dos dramas que se desenrolaram por largo tempo, vigorando cada paciente com as incomparáveis lições de Jesus. Novamente silenciou para logo dar prosseguimento à narrativa interessante. Aqui só para lembrar, ontem, nos trabalhos do Espiritismo.net, nós estamos estudando nos livros de Joana de Ângeles o livro, O Homem Integral. E nós entramos exatamente agora nessa parte de planificação interior, exatamente ali os problemas sexuais. Eu fiz ali a primeira parte, nós teremos outros colegas que farão a continuidade, Então, trata exatamente disso, a grande dificuldade que a humanidade tem em lidar com essa força tão poderosa que são as forças genésicas, Vamos lá. Então, novamente, silenciou para logo dar prosseguimento à narrativa interessante. Em face da sua profunda vinculação com o Divino Mestre, com o Divino Médico, à entrada do amplo pavilhão central, Eurípides mandou inscrever o lapidar conceito kardeciano: fora da caridade não há salvação, revivendo os exemplos do Senhor, que todos deveriam esculpir com vigor no imo, a fim de que o amor jamais diminuísse de intensidade no ministério socorrista. Fossem quais fossem os resultados do labor em desenvolvimento ou conforme o enfrentamento dos desafios. Equipes adestradas recolhem novos pacientes com frequência, conforme as possibilidades que esses lhes ofereçam nas regiões punitivas para onde resvalaram, facultando-lhes a honra da misericórdia de acréscimo que procede do Pai magnânimo, sempre à espera do filho displicente ou rebelde. É sem dúvida deplorável o estado em que muitos aqui chegam, lutando contra as ideias mantidas durante o corpo e atormentados pelas visões que cultivavam durante a vilegiatura carnal, apresentando no perispírito todas as mazelas do seu desrespeito às soberanas leis da vida. Não poucos deles aqui são instalados, mantendo a imantação psíquica com os inimigos cruéis, que também passam a receber assistência conveniente, libertando-os a pouco e pouco das incríveis fixações e vampirizações a que se entregam. Para esse fim, uma ampla enfermaria de recepção acolhe a todos os recém-chegados, após o que são examinados por diligentes psicoterapeutas, que os encaminham aos respectivos núcleos onde poderão desfrutar do atendimento correspondente às suas necessidades. Todos, sem exceção, recebem assistência muito carinhosa, sem que, em qualquer circunstância, seja desrespeitado o livre-arbítrio do perseguidor ou daquele que se permite dominar. E por que fizesse nova pausa, como se esperasse por alguma indagação, para mais esclarecer, atrevi-me a interrogar: do fato de haverem sido atendidos esses espíritos enfermos, ocorre, vez que outra, alguma evasão ou retorno aos sítios de onde vieram? Ou seja,
há aqui desistências daqueles que são acolhidos do tratamento que é oferecido, voltando lá para o centro de origem. Sem demonstrar enfado, o bondoso psiquiatra elucidou. Em face da circunstância do desrespeito ao livre-arbítrio de cada qual, com relativa frequência muitos internos, atraídos psiquicamente pelos seus verdugos, retornam aos sítios de hediondez, de onde foram removidos, por perfeita identificação de interesses e afinidade moral mantida entre eles. Não há impedimento para essa ocorrência em se considerando o direito de cada qual evoluir conforme suas próprias possibilidades, embora os impositivos expiatórios, que na ocasião adequada, alteram o comportamento daqueles que se permitem enlanguecer na indiferença, longe de qualquer propósito de renovação. Aqui, além do Ministério de Recuperação de Pacientes Mentais, em razão da sua especialidade, muitos candidatos em reencarnações como futuros psicoterapeutas e estudiosos da alma, conforme a visão das modernas doutrinas transpessoais, vêm fazendo estágio, a fim de adquirir conhecimentos para lidar com os problemas volumosos da obsessão, dos transtornos psicológicos e das psicopatologias que se apresentam cada vez mais dominadoras na sociedade contemporânea. Então a gente já viu muito disso, né? De orientação, de relatos que chegam para nós do plano espiritual, que muitos são aqueles profissionais que daqui do plano físico, em desdobramento, passam por essas experiências de estudo e aprendizado no plano espiritual, para que quando retornem aqui ao estado de vigília, ficarem aqui atentos, né, aqui às atividades do mundo material, possam aplicar esses novos conhecimentos. Então muitos deles, embora não sejam vinculados, por exemplo, a alguma religião, trabalham com essa visão espiritualista do ser, não apenas tratando uma pessoa, mas tendo essa consciência de que aquele indivíduo traz ali, dentro da sua realidade espiritual, raízes que precisam ser trabalhadas ali e dissolvidas para que o espírito possa se libertar. É bem interessante isso. O André colocou, para trabalhar nesse local precisam de especialistas com forte determinação na caridade e no amor para suportar tanto desvio e dor. Pois é a caridade sendo aplicada da sua forma mais ampla. E ele segue. Deixa eu só ver aqui quanto que falta para a gente terminar. Temos um tanto aqui pela frente ainda. Deixa eu ver aqui. Bom, primeiro aqui, ele vai falar, ele trouxe para nós aqui, para a gente não terminar, para a gente não avançar no nosso horário. Então ele comenta a respeito dessas questões dos tratamentos que são feitos, a importância de candidatos a reencarnações como futuros psicoterapeutas. Então aqui nesse caso a gente vai falar daqueles estagiários que eu comentei com vocês, estagiários a médiums, que Filomeno de Miranda comentou lá no capítulo 1, e aqui de espíritos que estão se preparando para uma reencarnação, atuando no campo da saúde mental, sendo já preparados para lidarem com esse processo de obsessão. Assim como há aqueles encarnados que eu comentei também, que em desdobramento acabam também absorvendo esses novos conhecimentos. Então são encarnados e desencarnados que atuam nesse campo. Basta a gente lembrar, por exemplo, que Divaldo comentava que Joana de Ângeles fazia um estudo com o próprio Freud no plano espiritual para entender as questões da mente humana. Então ela acabou se especializando exatamente para que pudesse trazer para nós esse conhecimento através das obras, em especial aquela sua série psicológica. Então, quer dizer, os espíritos estão constantemente trocando experiências, se desenvolvendo e se aprimorando em determinadas áreas para que possam dar desenvolvimento nessa tarefa. E isso acontece em todos os campos. Aqui nós falamos sobre aqueles que vão se especializar trabalhando como futuros psicoterapeutas e estudiosos da alma. Nós teremos também aqueles que estudam no campo da filosofia,
aqueles que estudam no campo da ciência, da justiça, da sociologia e dentre outras tantas áreas, da parte acadêmica, na parte pedagógica, enfim. Nós encontramos ali aqueles que se especializam, que exatamente são aqueles espíritos que trazem como missão não apenas o desenvolvimento pessoal, mas também a contribuição para o desenvolvimento da sociedade onde eles serão inseridos. Então aqui inicialmente falamos, para a gente poder finalizar o estudo de hoje, vai falando sobre a preparação do corpo clínico, digamos assim, que vai trabalhar. Tanto no plano espiritual como no plano físico. Então nós vimos ali os especialistas, os paramédicos, os enfermeiros que trabalham auxiliando no acolhimento a esses pacientes, e agora também a preparação, porque como o Filomeno comentou lá no primeiro capítulo, esse Hospital Esperança, ele é um hospital escola. E sendo um hospital escola, ele trata dos pacientes e também oferece a oportunidade de desenvolvimento para aqueles que estão se preparando para novas reencarnações. E aqui depois nós vamos falar também sobre outros, além de psicoterapeutas, psiquiatras, psicanalistas e outras doutrinas que se desenvolvem aqui no mundo. Esses indivíduos então se preparam para oferecer aqui ao nosso mundo essa contribuição desse conhecimento novo do estudo sobre a alma. Então a gente para por aqui para a gente não avançar aqui no nosso tempo, porque a gente acabou dedicando uma